O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, depois de todas as críticas que foram colocadas aqui no Papo Antagonista, é bom registrar, afirmou em suas redes sociais, ele estava quietinho nas redes sociais, deixando a esquerda atacar o Tarcísio, né? Que eventuais excessos serão apurados em ações da Polícia Militar que resultaram em 30 mortes no estado. Abre aspas. Nosso compromisso é na apuração de casos de eventual excesso por parte de qualquer servidor, qualificação permanente da atuação policial para garantir mais eficiência na ação, respeito à legislação e preservação da vida. Conversamos especialmente com o ministro Silvio Almeida sobre as ações que estamos realizando na prevenção à violência e redução da letalidade policial e sobre a nossa disposição de um trabalho parceiro com o governo federal em várias frentes. Temos dialogado permanentemente com o governo federal e órgãos do sistema de justiça sobre o tema da segurança pública. Fecha aspas. É mais discurso, é mais retórica vazia, não tem resultado nenhum, Greg. Citei aqui no programa, foi tema de comentário de abertura, que a Bahia foi o estado líder no ano passado, em 2022, de mortes pela polícia. A Bahia, governada pelo PT há 16 anos, que está fazendo esse ano. 16 anos de governo do PT, não é a bandeira do PT a proteção dos direitos humanos, ser contrário a que a polícia mate, mesmo que sejam criminosos? A gente está falando isso não por uma análise do caso específico, mas pelo contraste entre o discurso petista e a realidade de um estado governado pelo PT. E as 19 mortes que aconteceram assim em 3 localidades na Bahia num mesmo fim de semana foram, hoje é terça-feira, né, Greg? No fim de semana retrasado. Não foi nesse que acabou de passar, foi no anterior. Praticamente 10 dias depois é que o Jerônimo Rodrigues resolveu usar a rede social. Se entrava no Twitter, pode entrar, hein? Pode entrar no Twitter do Jerônimo Rodrigues, que vocês vão ver ele fazendo um monte de outras coisas, como se não existisse operação policial que gerasse morte no estado dele. Mas agora que o Papo Antagonista pautou isso no debate público e que teve repercussão, porque aí um ou outro comentarista começa a falar e tal, ele foi, não, aqui nós estamos apurando, etc. E as 4 cidades mais violentas do Brasil, no ranking aí dos órgãos oficiais, você tem aí dados do IPE, você tem dados do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, e um deles mostra as 4 cidades mais violentas do Brasil são da Bahia. A gente falou aqui do caso de Juquié, né, mas tem mais 3 que são as primeiras aí desse ranking. Então, o petismo continua com muita propaganda, mas a realidade é bem diferente. E eu quero chamar a atenção que uma das motivações para o Jerônimo Rodrigues acabar se manifestando ali no Twitter foi a decisão também muito atrasada do ministro dos Direitos Humanos do Lula, o Silvio Almeida, de falar, olha, nós vamos acompanhar os trabalhos da Corregedoria da Polícia lá na Bahia. Ou seja, tiveram que fazer uma cena, né? O governo federal fez a cena, na sequência o governador petista da Bahia fez a sua cena também, e alguém acha que vai ter repercussão, duvido que vai acontecer alguma coisa, né? Foi um jogo de cena que eles se viram forçados a fazer, porque, enfim, como disse o Felipe, a gente trouxe o assunto, Felipe trouxe o assunto para o debate há quase 10 dias e se tornou impossível ignorá-lo, né? Pois é que esse programa pauta o debate público também. E as 30 mortes, porque eu falei das 19 que tinham sido ali de sexta a segunda-feira, né? Foi ali um fim de semana estendido. Mas no total, entre 28 de julho e 4 de agosto, esse período pequeno aí, praticamente uma semana, foram 30 mortes registradas. É quase o dobro da quantidade de óbitos confirmados na Operação Escudo no litoral de São Paulo, em reação ao assassinato de um soldado da Rota. E, segundo o governo paulista, 16 pessoas morreram nessa ação da PM. O que eu apontei aqui? A hipocrisia da esquerda, que fica atacando o Tarcísio de Freitas porque é um adversário político, ideológico,
ideologia aqui no Brasil vale muito pouco, né? Mais para propaganda mesmo, porque os atos muitas vezes não correspondem à própria ideologia que os políticos pregam. Mas é um rival eleitoral, é um potencial candidato do campo da direita nas eleições de 2026, então querem desgastá-lo. Lembra que eu falei aqui? É a política, estúpido. Por quê? Lá na Bahia acontece a mesma coisa e eles não falam nada. Aqui a nossa posição, independentemente desse embate, e é bom você ter um programa independente desses embates rasteiros, é sempre pela análise do caso específico. Por isso a gente cobra a coleta de imagens, a revelação disso. Se há gente tentando escamotear a câmera, contrariamente a uma regra pré-estabelecida, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Talvez tenham interesses escusos, de não registrar a operação. A gente quer ver o que aconteceu na operação específica, para ver se tinha bandido atirando contra o policial, impedindo o Estado de exercer a segurança pública em determinada região e se colocando em situação de vulnerabilidade com risco de morte, ou atuando de uma maneira a impelir o policial a agir em legítima defesa. Outra coisa é o policial que já tem o bandido, o criminoso sob custódia e o tortura e o executa fora da lei, ou que acaba matando uma pessoa inocente e tenta eventualmente esconder provas disso, etc. Para a gente saber o que aconteceu, dentre todas essas hipóteses que existem no histórico do Brasil, precisa saber dos elementos específicos do caso. Não é adaptar a realidade e os fatos a uma tese pré-concebida, como fazem campos ideológicos e seus propagandistas. Isso aqui é jornalismo. Agora, se as autoridades não revelam essas informações, fica difícil de julgar as responsabilidades individuais.